Olá, me chamo Maria Laide e vou falar sobre os materiais resistentes à corrosão e ao calor. A corrosão e a oxidação de metais em altas temperaturas causam perdas significativas. E esse conteúdo, essa apresentação, ela explora materiais como a passividade natural, que é a formação de uma película protetora de óxido e ligas resistentes ao calor que suportam condições severas. Bom, para resistência ao calor, nós temos três pilares principais, que essas três características elas são essenciais para suportar ambientes de altas temperaturas, que é a resistência à corrosão, que é a proteção contra a degradação química em condições normais, a resistência à oxidação, que é a capacidade de suportar a oxidação em temperaturas elevadas, e a resistência à fluência, que é a manutenção da integridade mecânica sob o estresse prolongado em altas temperaturas. Aços inoxidáveis. A chave é o cromo. Os aços inoxidáveis, eles resistem à corrosão atmosférica e a outros meios gasosos ou líquidos. E a passividade, essa passividade, que é adquirida pela adição dos elementos metálicos, como, por exemplo, o cromo, ele é o mais importante e ele é eficaz com teores acima de 10%. Como, por exemplo, aqui no gráfico ao lado mostra que o aumento de teor de cromo ele transforma o ácido de um metal corrosivo em um metal praticamente indestrutível. O cromo e a resistência a altas temperaturas. Para a resistência ao calor, o teor de cromo ele deve ser ainda maior, ultrapassando mais ou menos os 20%. Porque isso vai garantir que a combinação de resistência à oxidação e mecânica em temperaturas elevadas. A figura do lado mostra que para resistência à oxidação a 1000 graus Celsius é necessário um teor de cromo superior a 20%, diferente da resistência à corrosão, que ela já se manifesta a partir dos 10%. Fatores da passividade dos aços inoxidáveis. A passividade dos aços inoxidáveis é influenciada por diversos fatores cruciais, como, por exemplo, a composição química, condições de oxidação, corrosão localizada, corrosão intragranular. E essa passividade vai influenciar esses fatores, Na composição química, por exemplo, o cromo é no mínimo 10%, mas o ideal é de 20% a 30%. O níquel acima de 7%, entendeu? O molibdênio, o cobre, o tântalo, o nióbio, titânio e silício, eles também vão contribuir para essa alta resistência. Nas condições de oxidação, são ideais para que os meios oxidantes, mas não para redutores, como por exemplo. Nós temos também a corrosão localizada, que é causada pelos íons de cloreto. E o molibdênio ele ajuda a prevenir essa corrosão localizada. A corrosão intragranular, que é a precipitação de carbonetos de cromo nos contornos dos grãos, empobrecendo a região em cromo. O combate à corrosão intergranular. A corrosão intergranular é comum em aços de cromo e níquel e podem ser combatidas por várias estratégias, como, por exemplo, o reaquecimento do aço, a redução do teor de carbono e a adição de mais elementos. A figura mostra que a necessidade de baixo teor de carbono para máxima resistência é a corrosão intragranular. Tipos de aços inoxidáveis. Os aços inoxidáveis eles são classificados em três grupos principais com a base de sua microestrutura à temperatura ambiente. Nós temos os martensíticos, que são ligas de ferro endurecidas por têmpera, usando uma lâmina de turbina, usados em lâminas de turbina, molas e instrumentos cirúrgicos. Tem os ferríticos, que é os de baixo carbono, alto cromo, não endurecidos por têmpera, usados em equipamentos químicos e arquitetônicos. E os austeníticos, que o cromo e o níquel não são magnéticos, no caso, não endurecem por tratamento térmico e são amplamente usados em utensílios domésticos e indústria química. Ligas não ferrosas resistentes à corrosão. Além dos aços, ligas não ferrosas, especialmente as de níquel, elas oferecem uma resistência à corrosão, sendo o níquel
um metal protetor a atmosferas normais, como, por exemplo, as ligas de níquel e cobre, as ligas de níquel e molibdênio, as ligas de níquel e cromo, molibdênio e cobre. E por fim, nós temos aços resistentes ao calor, que são os aços refratários. Divididos em aços cromo e aços cromo-níquel, esses materiais eles são projetados para suportar altas temperaturas, mantendo suas propriedades mecânicas e resistência à oxidação. Os aço cromo eles são usados em válvulas de motores e elementos de resistência elétrica, suportando até 1.300 graus. Os aços cromo-níquel eles são aplicados em fornos, tubulação de cadeiras e motores a jato. Já os aços níquel-cromo são usados em tubulações de alta temperatura e turbina de gás. Agora, para encerrar, nós temos as ligas não ferrosas resistentes ao calor. Essas ligas elas são cruciais para a aplicação em temperaturas extremas, divididas em fundidas e trabalhadas. Ligas fundidas são para peças que resistem a mais de 650 graus Celsius e incluem liga à base de níquel e cobalto, e são usadas em fornos, refinarias e motores a jatos. Já as ligas trabalhadas são ligas à base de níquel e cobalto e são empregadas em válvulas de exaustão, tubulações e componentes de aeronaves.